castelo animado na cena em que a Sophie tá seguindo um espantalho que leva ela até um castelo que anda sozinho e ela acaba entrando por não ter um local pra passar a noite. Lá, ela encontra um fogo falante depois de ter sido amaldiçoada por uma bruxa que a deixou velha. Ou na viagem de Chihiro, quando chega um espírito sujo que precisa ficar limpo, Chihiro descobre que tem um guidão de bicicleta preso nele. Isso ocorre depois de um alvoroço para que o espírito conseguisse chegar até o local que podia ser limpo, causando um tumulto em todo o hotel de espíritos. Com a ajuda de muitos funcionários, ela consegue arrancar a bicicleta, revelando a verdadeira face do espírito dentro de toda aquela sujeira. Todas essas duas cenas e a sequência de acontecimentos que nem se poderiam imaginar acontecendo na realidade é o que faz o Estúdio Ghibli ser tão Estúdio Ghibli. Claro, não apenas por isso. Quantos estúdios de animação vemos também criando um cenário inimaginável no mundo real? A diferença do Estúdio Ghibli é como isso é feito. Os filmes, eles não precisam de palavras para contar uma história, apenas uma imagem é necessária. Eu te contei 2 cenas de 2 obras do estúdio, mas certamente eu não consegui descrever em palavras nem 1/10 ou 1/100 do que apenas sequências de imagens podem fazer. Mas aí você me pergunta, como algo tão inimaginável nos faz acreditar que aquilo pode ser real e nos leva pra dentro daquele universo? Isso é o realismo real do Estúdio Ghibli. E aí pessoal, eu sou o Miguel e bem-vindos ao Retratando. Você lembra a primeira vez que assistiu algum filme do Estúdio Ghibli? Pra mim, no caso, foi um combo de emoções. A grande maioria assistiu ali na infância / pré-adolescência e pra mim eu fui assistir pela primeira vez ano passado. Sério, ano passado. Eu nem consigo explicar em palavras. Eu fiquei maravilhado e me perguntando por que de eu ter demorado tanto tempo pra assistir. No contexto geral, animes. E falando em animes, toda aquela reformulada que o Japão deu na sua visão para um mundo depois da Segunda Guerra Mundial e do seu passado de outras ocupações e torturas com pessoas de diversos outros países da Ásia. O Japão foi lá e reformulou toda a sua imagem para o mundo. Parte dessa mudança, no caso, envolveu o desenvolvimento da indústria audiovisual e, junto, os animes. Com esses personagens característicos da cultura japonesa, os animes, assim, fizeram com que as pessoas começassem a dar importância ao Japão e querer visitá-lo e conhecer sua cultura. Mas, junto a isso, tem aquele preconceito em assistir algum anime, pensando que sempre vai ser ou algo de luta ou algo com personagens forçadamente fofos, indo bem no estereótipo. E comigo foi assim. Eu me impedi de consumir por preconceitos e acabei só assistindo pela primeira vez, realmente, ano passado. Mas esse não é o ponto. Consumir um filme, no caso, A Viagem de Chihiro pela primeira vez, com 18 anos de idade, foi como estar de volta ao passado, como se eu tivesse voltado ali para os meus 6 anos de idade. É uma sensação de se teletransportar para dentro do mundo que é construído nos filmes. E ainda mais, sentir uma nostalgia de como você já tivesse vivido isso. Mas, como pode? Eu e nem você, a gente nunca viu dragões, espíritos, pessoas se transformando em animais, um espantalho que se mexe, bruxas, pessoas com o tamanho de uma formiga. E nem só algo fantasioso e real que se forma no estúdio. Mas esse também não é o ponto. É como isso é pensado na nossa infância, em que tudo é mágico e possível. É como se voltássemos para aquela sensação da infância que tudo era tão fácil e simples, de que tudo poderia existir e acontecer. Não é sobre ter todas essas fantasias, até porque, como eu disse, nem todos os filmes são assim. É aquele sentimento que foi embora em algum momento, mas a gente não lembra de que tudo pode realmente acontecer. Mas sendo também mágico dos pequenos detalhes. Aquele sentimento de se perder na felicidade do momento, sabe? Um vento soprando no seu cabelo enquanto você vê a vista de toda a cidade abaixo de você, correndo na grama perto de um lago ou está olhando a cidade enquanto você voa na sua vassoura. Esse, no caso, não é possível. Mas o por trás disso, da possibilidade de que tudo, talvez, possa ser possível sim. E qual o sentido de achar que não pode ser? Possibilidades que eram possíveis pra gente quando a gente era mais novo.
e agora parece que se perderam em tantas coisas do dia a dia. Todo o propósito dos animadores pode ser descrito em simplesmente uma única cena de todos os filmes do estúdio. Em A Viagem de Chihiro, novamente, quando a Chihiro ela entra no hotel pela primeira vez, o detalhamento de tudo que ela tá vendo, em que são tantas coisas e movimentos acontecendo ao mesmo tempo, algo que não acontece de forma tão pensada como no estúdio Ghibli. Porque é criada uma imensidão em que cada um parece que tem sua vida e você se pergunta como será que é o dia daquela pessoa? Como se você também estivesse ali, sabe? É a incorporação do mínimo no máximo. É como uma criança numa vassoura voadora ou princesas guerreiras criadas por lobos. Não é algo que a gente pensa como realismo, mas a capacidade do animador de criar narrativas tão profundas e detalhadas e com acontecimentos tão extasiantes. Mas como isso acontece? Os animadores aqui, eles não buscam retratar o real, mas sim criar uma ilusão de algo que possa emular tal necessidade. Não precisa de palavras para descrever apenas a intenção do movimento, e nem sempre se trata de algo tão evidente, mas também dos detalhes, como preparar uma comida e mostrar isso sendo feito, ou estar andando de carro para chegar onde pretende ir. É um respiro da realidade ou um desprezo pela realidade, porque nem tudo é belo, como no filme da Princesa Mononoke, feito por Miyazaki. Ele retrata de forma mágica seres sobrenaturais da natureza lutando contra os seres humanos, que destroem tudo ao redor por interesse próprio e por poder, mas não percebem que o natural, que é o que faz todo mundo viver, está desmoronando. O que torna esse filme ainda mais tocante é a inserção do sobrenatural, com lobos falantes e um protetor da natureza. Quando esse último é ferido pelos humanos, toda a natureza entra em colapso. Mas os humanos ainda continuam a pensar apenas no material. Em 1985 surgiu o Estúdio Ghibli, fundado por Takahata Miyazaki Suzuki, com a visão de trazer novos ventos na indústria, não apenas nos animes, mas da animação no geral. O que meus amigos e eu estamos tentando fazer desde os anos 1970 é aquietar as coisas um pouco, não apenas bombardear com barulho e distração. E para seguir o caminho das emoções e sentimentos das crianças, nós fazemos um filme. Se você se mantiver fiel à alegria, espanto e empatia, você não precisa ter violência e não precisa ter ação. Elas vão te seguir. Esse é o nosso princípio, disse Miyazaki. São tantos detalhes que os filmes do Estúdio Ghibli trazem consigo, e começa pela arte das animações que parece como uma pintura com pequenas manchas em cada personagem, fazendo com que eles pareçam ainda mais humanizados, que cada pause em uma cena certamente daria um wallpaper. O cuidado com a natureza trazendo a emoção de algo etéreo, até mesmo no simples movimento da grama, há cenas de respiro admirando o vazio da natureza ou da cidade. Assistir os filmes do estúdio, no meu caso, com 18 anos, é como voltar para aquele momento quando era criança. O sentimento de estar vivendo eventos pela primeira vez, com todo o seu coração e não ter medo de estar errado. E além de tudo, é isso que os filmes do Estúdio Ghibli são tão Estúdio Ghibli. É um teletransporte para um mundo onde sentimos que podemos tudo, porque à medida que crescemos, aprendemos com nossos erros e nos tornamos mais cuidadosos com o que dizemos ou fazemos. Mas os filmes do Estúdio Ghibli nos ensinam a ser menos cautelosos e mais flexíveis com a nossa vida. Nem tudo precisa ser tão complicado e regrado. É só sobreviver. Assistir a um filme do Estúdio Ghibli é como encontrar um portal para a infância perdida.
Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Esse é o Retratando.